Então eu gostaria de abrir com você, já aqui no PowerPoint mesmo. Nós vamos falar da maturidade, ela se reflete no comportamento. Você não é maduro sem mostrar isso com comportamento. E o comportamento é simplesmente o reflexo do que está na nossa alma. Você não tem como ter um comportamento de alguém maduro se a sua alma, na verdade, é de uma criança. Se a sua alma, se você crê se você crê e o crer estar na esfera da alma, crer estar na esfera do coração, crer estar na esfera da mente. Se você crê que você é uma criança, você não tem como agir como um adulto. Por isso em Jeremias capítulo 1, versículo 4, nós lemos que o Senhor diz a Jeremias: assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deixa eu te fazer a primeira pergunta aqui sobre esse versículo. Jeremias fez o que para ser escolhido a profeta? Jeremias era muito bom em alguma coisa para Deus olhar para ele e falar: você vai ser profeta das nações. Sim ou não? Da mesma forma que eu e você não fizemos nada para ele nos escolher. Da mesma forma que eu e você não fizemos nada para sermos chamados por Deus, para sermos escolhidos por Deus, para nascermos com um propósito, uma missão e um destino, da mesma forma que Ele designou você a grandes coisas na sua geração, mesmo sem você fazer nada para que merecesse isso. Jeremias simplesmente foi escolhido, assim como você é um escolhido. Mas no versículo 6... Jeremias diz: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Eu sou uma criança em algumas versões. Da mesma forma que você e eu muitas vezes sentimos o toque, sentimos o chamado, sabemos que temos um propósito a realizar, sabemos que temos um propósito a cumprir, mas olhamos para nós. Eu sou um menino, eu sou incapaz, eu sou pequeno, eu sou indefeso, eu sou despreparado. Eu não tenho nada para oferecer, Deus. Por que que o Senhor me escolheu? O que o Senhor viu de bom em mim? Para ter um propósito de existência, para existir um chamado na minha vida, para que eu possa cumprir um destino, para que eu chegue a um lugar que o Senhor já projetou, o que o Senhor viu em mim. Acho que o Senhor errou, porque Jeremias ainda não tinha entendido que ele já não tinha feito nada para ser escolhido. As nações iriam perder, porque uma pessoa estava rejeitando o seu chamado. Pessoas daquelas nações que precisavam ouvir a palavra de Deus, pessoas daquelas nações que estavam perdidas, escravizadas, iriam continuar da mesma forma, porque Jeremias estava olhando para ele mesmo dizendo: eu sou só um menino, eu sou só uma criança. E aquilo que você acredita ser é o que você vai se comportar. Você não vai conseguir acreditar ser uma criança e agir como um maduro, uma pessoa adulta, madura. Você não consegue acreditar uma coisa e agir de outra forma. Por isso Deus olhou para Jeremias e disse: não digas, eu sou um menino. Não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você vai. E é tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Não digas que você é uma criança. Porque quando você não se valoriza, quando você não se dá crédito, quando você não acredita que você é capaz, você está dizendo para mim, Deus soberano, Senhor, que eu errei ao te escolher. Mas Ele não erra. Ele nunca falhou e nunca falhará. Você é escolhido de Deus. A natureza clama pela manifestação dos filhos. Sabe quem está pagando o preço
da sua baixa autoestima. As pessoas lá fora estão morrendo porque você continua dizendo que Deus não vai poder te usar. Maturidade só é possível quando você já sabe quem você é. Você apenas vive e os seus frutos acontecem naturalmente. Quando você sabe quem você é, você não precisa diminuir as pessoas ao seu redor para você se sentir alguém mais importante. Quando você sabe quem você é, você não tem medo das pessoas verem você. Pelo contrário, você, sem esforço, se manifesta com o Espírito Santo na sua vida. Até porque é difícil esconder Deus dentro de você, não é mesmo? Somos tão pequenos para sermos capazes de esconder um Deus tão grande. Se Ele habita em você, de alguma forma Ele vai se manifestar. Se você já aceitou Jesus, Ele habita em você. A pergunta é, existe suficiente dEle a ponto de transbordar? Ou Ele só tem um cantinho ali na sua casa? Quando você não sabe a sua identidade, as pessoas ao seu redor sofrem. Quando você não sabe a sua identidade, você é como um menino. Sabe como é que é uma criança? Ela imita o pai. Ela imita as pessoas mais velhas. A criança, ela não tem identidade, ela só imita. Então, quando você quer saber como é que é uma casa, olha para os filhos. Quer saber como é que é uma casa? Dá uma percebida no comportamento das crianças. Você vai ver o pai e a mãe ali. Porque ela vai imitar. Quantos de vocês não estão sendo vocês? Só estão imitando. Estão copiando o youtuber do momento. Estão copiando a moda do momento. Estão copiando o pregador do momento. Estão copiando pessoas que nem necessariamente são gospel, né? Do meio gospel. Estão copiando artistas, cantores. Porque você ainda não sabe quem você é. Você se sente um menino, uma criança. Deus se fez um de nós para mostrar que é possível. Não para colocar um padrão inalcançável. Pastor, eu não consigo. Já tentei. Já fiz de tudo, já me esforcei. Já orei, já jejuei, mas eu não consigo. Eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu não consigo amar como eu gostaria de amar, eu não consigo abrir mão desse pecado, eu não consigo parar de julgar, eu não consigo parar de criar problema onde eu vou, eu não consigo. Jesus, Deus encarnado, Ele não é um padrão inalcançável. Jesus foi perfeito, sim ou não? E eu tenho certeza que assim como eu um dia já pensei que Jesus era um padrão inalcançável, muitos de vocês ainda pensam, eu nunca vou conseguir ser como Jesus. Porque Ele era perfeito e eu nunca vou ser perfeita. Claro que eu nunca vou ser como Jesus. Mas aqui não estamos falando de perfeição. Aqui estamos falando sobre ser possível viver em santidade. Ser possível viver na direção de Deus. Ser possível manifestar o reino. Ser possível curar os enfermos. Ser possível expulsar demônios. Ser possível revelar as pessoas. Estamos falando sobre ser possível amar o próximo como Jesus nos amou. Ser possível amar a Deus acima de todas as coisas. Agora eu te pergunto, é possível ser como Jesus? Mas muitos de nós temos um bloqueio inconsciente de que o que nós vivemos como cristãos já está suficiente. A gente já está fazendo o nosso melhor, já é alguma coisa. Ir no GC, ir na igreja, não ficar mentindo. Eu disse não ficar, porque não mentir totalmente já é pedir demais, né, pastora? Claro que você consegue, você é capaz de viver sem mentir. Acredite. Você é capaz de viver sem máscaras. Você é capaz de viver sem aparências. Você é capaz de viver sendo você mesmo e ser amado por quem você é. Sem medo de ser rejeitado, sem medo das pessoas não te aceitarem. Você é capaz disso, crê em mim. Acredite.
Existe uma diferença entre a natureza pecaminosa que nós temos e a natureza, uma postura pecaminosa. Permanecer como pecadores é diferente de ser pecador por natureza. E esse é um problema. Por quê? Porque justamente por não acreditarmos que é possível ser como Jesus, a gente acaba aceitando algumas atitudes pequenas muitas vezes, algumas já um pouco maiores. Mas a maioria é pequena, atitudezinhas que nós sabemos que não precisaríamos cometer. Mas eu te pergunto, como que Jesus, sendo o nosso modelo de padrão alcançável, conseguiu viver a perfeição que ele viveu? Como ele conseguiu viver na direção do Espírito que ele viveu? Como que ele conseguiu? Essa resposta vai levar você a conseguir também. A resposta, sabe onde é que está? Está aqui, em Jeremias. Da mesma forma que Deus assegurou Jeremias, Deus não disse para ele ter um pensamento positivo. Jeremias, não diga que você é uma criança. Você é capaz. Você vai conseguir, Jeremias. Acredite em você mesmo, Jeremias. Para com isso. Pá com isso, menino, que nem diz o Natan. Pá com isso. O Natan fala assim. Pá com isso, mãe. Deus não disse isso para Jeremias. Deus, sabe o que ele disse? Vamos ler ali comigo. Deus disse o seguinte: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E me disse o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Porque eu estou contigo, porque estou contigo e ponho as minhas palavras na tua boca. Aqui está a resposta. Como assim? Cara, sabe quando que nós vamos nos manifestar como filhos? Sabe quando que essa sua alma vai ser curada? Sabe quando você vai parar de dizer que você não é capaz, que você é pequeno, que você não consegue, que você não tem jeito mais, não tem mais jeito para você? Sabe quando que vai acabar isso? Sabe quando você vai acreditar que Deus vai te usar para curar pessoas? Sabe quando que você vai poder orar por um mendigo na rua e ele manifestar demônio, você libertar ele daqueles demônios, e você crê que você pode fazer isso num ponto de ônibus, que você crê que você pode fazer isso numa faculdade, no seu trabalho? Sabe quando que os filhos vão se manifestar finalmente e essa sociedade vai haver transformação? Quando nós, de uma vez por todas, entendermos que não é na nossa força, não é por merecimento, não é porque nós fizemos algo para sermos escolhidos. Porque quando a gente cai nessa condição de Deus me escolheu porque Ele deve ter visto algo de bom em mim, a partir do momento que você erra, você pensa assim: Deus já deixou de me escolher. Quando nós damos condição para Deus te usar, quando você dá condição para Ele te escolher, você quebra essa condição. Você automaticamente sai da graça. E você pensa assim: Deus não vai mais poder me usar. Eu não tenho mais como cumprir meu chamado, porque eu pequei, eu errei, eu estou fora da vontade de Deus, eu estou caído, eu estou desanimado, eu estou frustrado. Olha o estado da minha vida, nada sai do lugar, nada desenvolve, o que eu preciso não está acontecendo. É porque Deus já desistiu de mim? Deus já desistiu de mim? Porque você coloca condições para Deus te amar. Você mesmo coloca essas condições. Você coloca condições para Deus te escolher e te usar. Mas Ele disse: Jeremias, pode parar, você não é uma criança. Para de dizer que você é uma criança. Sabe por quê, Jeremias? Porque estou contigo, eu estou contigo. Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa se você tem o próprio Deus contigo? Deus disse: Jeremias, você não é uma criança. Para de acreditar
que você é incapaz. Porque enquanto você ficar dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, eu não tenho jeito, eu não mudo nunca. Enquanto você ficar declarando essas palavras sobre você, nem Deus, preste atenção, nem Deus vai ser capaz de te usar. Nem Deus vai ser capaz de te ajudar a cumprir o teu chamado. Só porque você continua acreditando que você é indigno, você é pequeno, você é igual uma criança, você não é capaz, você tem despreparo, você não é capacitado. Por isso que Deus olhou para Jeremias e falou, não diga que você é uma criança. Foi uma ordem. Foi uma ordem. Porque se Jeremias continuasse nessa mesma posição, nem Deus poderia fazer de Jeremias o profeta Jeremias. E quanto que aquele povo ia perder se Jeremias não fosse o profeta Jeremias? Quantos da sua casa estão se perdendo porque você ainda está se achando pequeno? Mesmo com um Deus tão grande dentro de você, eu não sou capaz, eu não posso. Quantas pessoas estão perdendo o amor de Deus por causa que você não está se permitindo ser amado? Sabe, tudo que nós precisamos é ser amados por Deus. Você nasceu para ser amado. Você nasceu para ser amada. Ele te criou para te amar e compartilhar com você o reino dele. Ele te criou para te fazer um filho e uma filha dele e compartilhar com você do seu reino. Mas você ainda diz, não, eu não mereço. E as coisas de Deus ainda não se manifestam na sua vida. E as pessoas estão ao seu lado com sede, com fome, desesperadas por um mover de Deus. E você fica, não, eu sou uma criança ainda, eu sou muito pequeno, Deus não tem como me usar. Eu ainda não fui naquele conferência. Eu ainda não fui lá na Jocum. Eu ainda não fiz uma viagem missionária para ter uma experiência diferente. Eu ainda eu ainda. Até quando? Até quando você vai ficar no eu ainda não sou capacitado? Eu ainda não acredito que existe unção suficiente em mim para eu curar enfermos. Eu ainda não tenho coragem de expulsar demônios. Até quando? Você não vai acreditar que Deus habita em você. Mas o Espírito está chamando essa geração, o Espírito está chamando você. Você, não, é você com você que Ele está falando. Não é com essa pessoa do lado, não é com essa pessoa do lado, é com você. Não é com quem está atrás, é com você. Não, mas eu estou com um namoro que eu estou pecando, pastora. Termina o namoro, irmão. Termina esse namoro e corre para Jesus. Porque se esse namoro não está te aproximando de Deus, o que você quer com esse namoro? Irmãos, eu não sou perfeita. Mas se tem uma coisa que eu decidi na minha vida, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, se tem uma coisa que eu não abro mão da minha vida, é cortar, é exterminar, é correr, é fugir de tudo que eu percebo que está me afastando do amor dele. Porque eu falei sobre o namoro, mas eu poderia falar aqui sobre o seu trabalho, eu poderia aqui falar sobre a sua faculdade, eu poderia aqui falar sobre amizades que têm te separado de Deus. Eu poderia aqui falar sobre a sua obsessão por dinheiro. Eu poderia falar de alguns pecados que você não consegue abrir mão. Está faltando acreditar que Ele realmente te ama e que Ele quer ficar com você e que Ele acredita em você. Está faltando acreditar que Ele acredita em você. Porque quando você não acredita nisso, a motivação para passar um tempo com Ele é muito pequena. Quando você não acredita que Ele acredita em você, as coisas da sua vida, do seu dia a dia, é muito fácil te roubar esse tempo com Ele. Mas não é o quanto nós conhecemos, nem o quanto somos capacitados, mas sim o quanto temos dele em nós. Sabe quando você vai cumprir o seu chamado? Sabe quando você vai cumprir o seu propósito? Quando você transbordar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você não aguentar mais tanto Deus em você, e você não vai aguentar mais ficar na sua casa com tanto Deus dentro de você.
É você ir às nações, é você ir às faculdades, é você ir no seu trabalho, é você ir na sua família. É você cumprir o seu chamado em vida. Quer cumprir o seu chamado em vida? Quer chegar no seu destino? Ele tem que ser com você. É as palavras dele que tem que estar na sua boca. Quem que é o nosso modelo? Que eu te perguntei antes. Como é que Jesus conseguia fazer o que ele fazia? Como é que Jesus conseguiu cumprir o propósito dele? Está aqui, ó, vou te falar. Está aqui, ó, João 8. Disse-lhes, pois, Jesus: nada faço por mim mesmo. Mas a gente é melhor que Jesus, né? A gente quer ser cristão sem Jesus. A gente quer ser cristão sem Deus. Só pelo conhecimento. Só pelo número de visitas no GC, nos cultos, não é mesmo? Mas Jesus, ele não fazia nada sem que o Pai falasse alguma coisa com ele. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Pode passar. Jesus dizendo, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que hei de falar. Pode passar. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Pode passar. Quanto mais do Espírito Santo, mais chances de acertar. Enquanto você tiver maturidade, você vai saber quem você é. Logo que saiu da água, viu os céus abertos. Esse aqui está falando de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista. Para você poder cumprir o seu chamado, você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber que você é amado. Se você não souber que você é amado, você é só mais um naquela faculdade. Porque nenhum deles sabe que eles são amados por Deus. Nenhum deles sabe que eles são amados por Deus. Eles não se sentem amados por Deus. Você deveria se sentir. É disso que eu estou falando. As pessoas aqui dentro não estão se sentindo amadas por Deus o suficiente. Porque, cara, quando você sente esse amor, você quer sair berrando para o mundo sobre esse amor. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele teve uma escolha, obedeceu. E depois o que aconteceu? O Espírito desceu sobre ele, assim como ele já desceu sobre você. Você já tem o Espírito Santo, mas e daí? O que aconteceu? Aí ele ouviu uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você ouve essa voz, querido? Você sabe que você é um filho amado? Qual é a sua identidade? É de crente? Cristão? Evangélico? Qual é a sua identidade? Religioso? Quando as pessoas te perguntam qual é a sua religião, você fala, eu sou evangélico. Menos, né, irmão? Ser evangélico? Coisa estranha de falar, eu sou evangélico. Eu não sou evangélica. A última coisa que eu sou evangélica. Tu é um filho amado, cara. Cara, eu não tenho religião. Por que religião? O que tem a ver religião? Deus não criou a religião, cara. Por que você está perguntando que religião? Olha, tu para com isso, cara. Meu Deus, credo. Deixa eu te falar, tu não está entendendo nada. Receba. É assim que tem que ser. A Mi é assim, né, Mi? Tu não tá ligado, cara? Vem cá, deixa eu orar por ti. Que eu não quero falar, eu quero poder. Vem cá. Meu evangelho não é pregado por palavras. É assim que tem que ser, cara. Cara, deixa eu te dar um abraço para tu entender quem eu sou, que tu quer ser também. Vem cá. Espírito Santo, abraça ele agora. Cara, que abraço legal teu. Não sei por que eu tô chorando. É assim que tem que ser, cara. O que Jesus fez antes de começar o chamado dele? Por que ele cumpriu o chamado dele? Porque primeiro ele obedeceu, ele foi se batizar o que ele não precisava fazer. O que é obedecer no seu caso? Tira tempo com Deus, cara. Às vezes você pensa assim, não precisava fazer isso hoje, mas eu vou fazer porque eu preciso dele, eu dependo dele, ele é tudo na minha vida, ele é minha vida, ele é a razão da minha vida. Então eu vou fazer. É assim que você tem que pensar, tá ligado? Aí você vai lá, vai orar. No caso de Jesus, ele foi e se rendeu ao batismo, que ele não precisava. E daí o que aconteceu? O Espírito Santo veio, você já tem o Espírito Santo. O problema é que você para aí. Você para aí, irmão. Por que você para só em ter o Espírito Santo e fica satisfeito com isso? Aí você quer cumprir o seu chamado. Quer cumprir o seu chamado como? Sendo cristão evangélico, gospel. É assim que você quer cumprir o seu chamado. E você vai lá e entrega panfleto na rua. Não estou falando que você faz isso de verdade. Mas é mais ou menos isso que a gente faz, tá ligado? Jesus te ama, cara, deixa eu te falar. Legal. Elas não têm que saber, elas têm que sentir, experimentar. Não é por palavras, é por poder.
o mesmo Espírito que subiu, que foi sobre Jesus, olha o que ele fez. E logo o mesmo Espírito, o mesmo eu que coloquei ali, tá? Mas só para você saber, o mesmo Espírito impeliu, ou seja, levou Jesus para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Eu vou falar isso sábado que vem, tá? Pode passar. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É óbvio. Se enche do Espírito. Precisa de alguma interpretação? Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe que passagem é essa, né? É aquela passagem de Pentecostes, antes que os discípulos fizessem o quê? Cumprissem os seus chamados. Quer dizer, a gente quer sair cumprindo, a gente quer sair fazendo, a gente quer sair, sabe, executando as tarefas, enquanto que Deus só quer que você seja um filho amado. Enquanto você não aprender a sua identidade de filho amado, tudo que você fizer vai ser sem sentido. Ou o pouco que você sabe que você é amado vai se esvair e tudo vai perder o sentido. Vai se tornar só uma atividade na igreja, vai se tornar mais uma rotina no GC, vai se tornar mais uma rotina no atração, vai se tornar mais uma rotina no culto de domingo, sabe? Vai se tornar mais uma rotina ler a Bíblia, uma rotina orar. Será que alguém aqui já caiu em rotina nessas coisas? Será? Quando você sabe que é amado, você vai transbordar dele, porque você vai viciar nesse amor. Se Jesus disse que tudo que ele falava por intermédio do que o Pai disse para ele, quer dizer, eu não falo nada de mim, tudo que eu estou falando é o Pai que está me mandando falar. Aqui está dizendo que é o Espírito Santo que vai te dizer o que te convém falar naquela hora. Mas você quer sair falando, eu sou evangélico, vamos para a minha igreja, vamos para o meu GC, vamos para o ENA. E você quer sair convidando as pessoas, assim, porque isso é uma grande obra, não é mesmo? Antes, Deus quer que você saiba que você é chamado por Ele, é escolhido, você é amado. Deus quer que você saiba disso, que você viva esse amor. Para de dizer, eu não mereço esse amor. Para de dizer, Deus não me ama porque eu sou isso, 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 porque eu fiz isso, isso, isso. Não, para de dizer, querido, para de impedir Deus de cumprir o que Ele tem para a sua vida. Cara, quando você for amado pelo Espírito, de verdade, todos os dias, cara, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Ele só quer te amar, cara. Será que é tão difícil ser amado por Deus? Meu Deus, pensa comigo. Antes de você buscar dons, buscar pessoas, buscar fazer, cara, vai no teu quarto em secreto e fala, Deus me ama, eu preciso do teu amor, Deus me ama, eu quero ser amado, eu preciso, Deus.